Professor, qual que é o seu nome? Meu nome é Rafael Martins. Sua formação? Sou professor de Educação Física, formado pela Faculdade de Integrais de Guarulhos. Sou pós-graduado em Educação Física Escolar e especialista em basquetebol. Sim. Fora a experiência como professor, você já teve experiência como atleta, como praticante? Eu joguei basquetebol por 10 anos da minha vida, profissionalmente, e agora estou jogando só não profissional, para veteranos, essas coisas, mas o basquete continua ainda na minha vida. Sim. E qual a sua proposta de trabalho utilizando o basquete na prática de educação física para criança e adolescente, né? Se você tem alguma proposta, assim, eu ensino o basquete objetivando formação, ou se não, os meus alunos só precisam saber como funciona o basquete, ou tem uma proposta de time, de atleta, de atendimento depois. Então, na escola a gente tem que visar totalmente diferente de clube, né? A visão do clube é formar, captar atleta e é meio que seletivo. Na escola o projeto é o seguinte, é ampliar, a gente fazer uma massificação do esporte no colégio. Até mesmo porque dá a oportunidade da criança conhecer um pouco do esporte, a criar o gosto pelo esporte, e aí sim, dentro da escola, ela tendo esse gosto, a gente poder encaminhar alguns desses centros especializados com basquete. Então, o trabalho na escola é mais ou menos uma massificação. A gente tem que dar um prazer da criança para jogar basquete e fazer a prática do esporte, né? E aí outra coisa, né? Levar esse conteúdo que ele aprendeu na escola para ao longo da vida dele. Então, se ele tiver uma boa prática dentro da escola, uma boa vivência dentro da escola, com certeza ele vai sair da escola e vai continuar jogando basquete por toda a vida dele. Mesmo se ele não chegou em um alto rendimento ou nada, mas sim ele tem o prazer de jogar o jogo pelo jogo. Sim. E suas experiências pessoais como atleta influencia na hora de você ministrar aula? Então, dentro da aula de educação física, claro, com certeza, a minha vivência como atleta é diferente, mas assim, a vivência na escola, no projeto da escola, é um pouco diferente. Até mais uma forma de fala, mais uma forma de como se você ganhar a criança, é diferente. Quando você trabalha com treinamento na escola, é uma coisa, quando você trabalha com aula de educação física, é outra. Quando você trabalha com aula de educação física, você tem que buscar trazer aquela criança a ter o gosto da coisa. E quando você trabalha com treinamento específico, você tem que cobrar mais o gesto, apurar mais um pouco, purificar mais um pouco dos gestos que você aprende na aula. É diferente da aula, né? Porque na aula a gente trabalha um pouco mais rústico, trabalha um pouco mais trazendo a criança para ter mais o gosto, né? Então é uma forma diferente. A forma de falar é diferente. Quando você trabalha com treinamento, você tem que falar uma forma específica para falar. Quando você trabalha com aula, você tem que trabalhar de uma outra forma. Dois aspectos diferentes. Quando, por exemplo, na introdução do basquete para alunos que nunca viram basquete ou nunca vivenciaram, como que você faz o ensino da modalidade? Então, geralmente isso acontece na educação física, então a gente tem que procurar o quê? Como eu falei, como eu estou reforçando, né? Então a gente tem que buscar, primeiro de tudo, a criança gostar. Primeiro ela não ter medo da bola, primeiro ela não ter medo, não achar que não vai conseguir fazer cesta, porque basquete é difícil. É o único esporte que tem a cesta está muito grande, está muito alta, o aro é muito pequeno e a bola é muito grande. Então, quer ou não queira, gera um pouco de preconceito com isso. Então você tem que quebrar essas barreiras, né? Através de jogos, através de muita ludicidade e buscar essa molecada se motivar. Então, adaptar um pouco o jogo, fazer algumas formas de que ele consiga dominar essa bola, que a dificuldade é dominar a bola, receber a bola. Então, muito manejo de bola, muito manejo de corpo, controle temporal, né, para poder buscar esse controle, para ele perder esse medo. A partir do momento que ele perdeu esse medo, ele conheceu o basquete, controlou o seu corpo, controlou a bola, aí a gente consegue passar para o próximo passo. Mas acho que o princípio é fazer a criança perder o medo, fazer a criança sentir adaptada ao esporte. Então tem que fazer um sentido de adaptação.
Então, tem até uma pergunta aqui, né? Que seria, no seu planejamento de aula, você considera adaptar algumas partes do jogo, regras, né? Então, por exemplo, a gente teve um estudo, um artigo, que o autor ele adaptava a distância da linha de três pontos, aí a distância do lance livre. Então você faz isso, né? É necessário fazer, né? É necessário porque, assim, são formas de você ganhar um aluno. Por exemplo, ele não vai conseguir fazer uma cesta de 3 pontos, uma criança com 8 anos de idade, com uma bola grande, atrás de 6,75 metros. Então, às vezes você fazendo um jogo onde ele faça os mesmos 3 pontos, mas em volta do garrafão, aproximando, acho que ele vai conseguir ter a vontade. Ele acertou 3 pontos, é legal, é bacana. Então a gente tem que adaptar muito. Nessa idade, acho que a adaptação para trazer a criança para dentro do jogo é muito importante, tá? Tem uma proposta da escola pré-definida ou você que elabora como que vai ser a proposta do basquete? Então, geralmente eu que defino dentro do meu planejamento, né? A escola tem eu tenho que andar com o que o regimento da escola, né? Que a escola propõe, e eu elaboro esse planejamento. Eu faço uma crescente desde do início lá do 2º ano até o colegial, uma crescente, um sistema de evolutivo no meu planejamento. Então, desde do 2º ano até o 3º colegial, ele tem um plano a ser seguido e a gente faz uma evolução. Então, a cada ano ele vai tendo uma mudança de um trabalho específico para aquela idade, né? Seguindo o que ele pode controlar na cada idade e tal, se ele está preparado ou não para ter adequado treinamento, né? Jogo, espécie. Então, assim, tem que ter um crescente. Então, cada ano vai mudando e a gente tem desde o 2º ano até o 3º colegial. Teve um estudo que a gente fez, né, na nossa coleta de artigos, que os autores ensinam, sugerem, né, que o ensino de basquetebol tem que ser mesclado, o contexto do jogo, né, você passar a vivência do jogo, a tática, a dinâmica do jogo, junto com o gesto técnico, junto com os fundamentos, né, para melhor aprendizado do aluno. No seu planejamento, quando você planeja uma aula, você considera isso, mesclar os dois ou não? Você parte de uma hierarquia, primeiro ensina os movimentos fundamentais, depois por último eu entro com o gesto, com o contexto do jogo em si. Na verdade, claro que eu sempre tento fazer o quê? Eu tento buscar dentro das minhas aulas, primeiro passar uma informação para eles. E o jogo dentro da aula é minha avaliação. Então, exemplo, dentro do jogo que eu passo, faço movimentos de dribles, ensino o drible, se não pode bater, segurar, não pode passar baixo, acima do ombro, não pode andar com a bola na mão. Então, dentro do jogo, a partir do momento que eu trabalhei isso em aula, dentro do jogo eu cobro isso e serve como uma avaliação. Então, estou avaliando se ele realmente entendeu o que ele fez dentro da minha aula. O jogo sempre serve como uma avaliação do que eu passei anteriormente. Então, além de jogar, né, porque acho que ele precisa jogar para poder aprender, eu passo a informação de alguma coisa e depois eu tento tirar o que aconteceu de bom e ruim e conversar com eles, né? O que eles entenderam realmente, o que está acontecendo, o que aconteceu errado dentro do jogo mesmo, o que aconteceu errado, o que não aconteceu, o que podia acontecer, o que você podia ter feito. Então, esse feedback com eles é muito importante. Sim. O basquete, né, ele tem fatores que apresentam o esporte como um fenômeno esportivo, né? Ele tem uma cultura e uma particularidade própria, que nem o futebol tem, o tênis, tem uma mídia, tem um mercado voltado para isso, tem um pensamento, um público para isso, né? Quando você ensina o basquete, na sua proposta de ensino, você tem essa preocupação de que o aluno se interaja com a história do basquete, com a origem, ou que ele faça uma identificação com a modalidade? Eu acho muito importante. Se você não tiver a história, se você não conhecer o que acontece, se não tiver informações do que acontece por fora, você não tem um espelho. Acho que para você ter o basquete, você tem que ter um espelho.
espelho. Então, a informação da história, o histórico, saber é importante, a informação de ter o basquete em outros lugares, onde o basquete é jogado, de que forma é jogado, qual que é o estilo do jogador de basquete, qual que é a roupa do jogador de basquete, qual que é o... Então, acho que tudo características que chamam a atenção do aluno. Então, a gente tem que buscar isso, trazer isso para o aluno, trazer essa vivência, trazer esses materiais. Um short de basquete é um pouco mais longo, o tênis de basquete é um pouco menos cano alto. Então, informações, nos Estados Unidos jogam desse jeito, a mídia nos Estados Unidos fazem desse jeito, aqui no Brasil é dessa forma. Então a gente tem que buscar trazer essas informações para o aluno, que é até uma forma de motivar ele, é uma forma de se trazer, fazer ele pesquisar sobre a coisa e ter mais interesse sobre a modalidade. Então é muito importante ter essa questão, né, de identificar essas informações de bastidores e tal, que é importante. De que forma o seu trabalho, né, com basquete, quando você passa o basquete, né, para a criança, ela aprende, ela gosta, né, pode colaborar e motivar com o aluno fora do ambiente escolar ou até depois, quando ele se forma, né, para ele dar continuidade na prática da modalidade, ou senão para ele saber a importância da atividade física na vida dele, na vida prática diária. É importante, não só o basquete, mas assim, como todo o esporte, né? Quando a gente trabalha no esporte na escola, é essa virtude. Primeiro, a questão do respeito, né? Que a gente busca trazer isso, esse respeito às regras, respeito ao companheiro, atitude, acho que atitudes de grupo, um trabalho em grupo que tem que ser muito importante. Eu acho que a vivência hoje, muito grupo, né? Tanto no serviço, trabalho, ou também até a vida pessoal, precisa ter grupo. O ser humano não vive sozinho, né? Ele sempre está se integrando. Então, o esporte traz isso, muito essa coisa dessa integração, de saber ganhar, saber perder, então aceitar quando perde, aceitar como ganha, ter a reação, uma boa reação quando ganha, né? Não desmerecer o adversário, e quando perde, saber perder, né? Saber admitir que errou ou que teve alguns acontecimentos que aconteceram e determinaram a derrota. Então essa que é a maior virtude que a gente traz dentro do esporte, né? Dentro das minhas aulas é isso, o respeito, a atitude da pessoa como ser humano, a atitude dela com as outras pessoas, saber ganhar, saber perder, né? Então acho que são os pontos mais importantes aí para o longo da vida dessa criança. Agora na parte, por exemplo, do aspecto biológico, né? Como que você faz com que o aluno entenda que é importante a prática de exercício físico e atividade física? Então, quando a gente... isso é em várias situações, né? A forma mais simples de ver isso é exemplo. Você coloca para jogar e aquele aluno que tem um pouco mais de treinamento, mais de vivência, e aquele que não tem uma certa diferença. E aí a gente bota isso, porque ele sai um pouquinho melhor do que você, por vivenciar mais, né? Porque tem mais condicionamento físico que você. É uma coisa mais simples, né? E a questão biológica, a gente vai ver o desenvolvimento da criança, de repente aquela bola que você precisa arremessar, de repente da técnica precisa de um pouco mais de força, então daí a gente traz o trabalho de mais de força e tal. Então esse desenvolvimento biológico está em características em todo momento no esporte. E aí tem que relacionar, né? Então a força, por que a gente não tem força? Porque eu sou fraquinho, não vou conseguir. Não, tem que trabalhar a força. Como você vai trabalhar a força? Dessa forma, dessa forma, dessa forma. A sua idade permite isso. Então a gente vai direcionando, né? Quando o aluno está no colegial lá, eu quero pular, quero enterrar a bola na cesta. Eu preciso fazer um trabalho de fortalecimento, fazer um trabalho de impulsão. Então é direcionar. A gente tem que fazer direcionar e trazer o aluno. Ele pede a informação, a gente transmite e linkando, né? Sempre buscando essa parte biológica, o aluno entender. Sim. Nas suas aulas você percebe que os alunos estão motivados pela prática de basquete? E quando não está? Quando você
assim, a gente vai jogar basquete hoje, aí a criança fala, não quero jogar bola, quero jogar futebol. Como que você faz para motivar a criança a jogar o basquete? É aquela coisa, a gente tem que quebrar, culturalmente a gente tem esse problema que só querem futebol, só querem futebol, só querem futebol. E como que a gente faz? Quando é uma criança muito pequena, é até mais fácil de trazer ela pra gente. Então, você promove jogos onde ela saia um pouco do esporte e traga um pouco algumas coisas esportivas mesmo. E a criança, queira ou não queira, no meio do jogo ela tá percebendo que ela tá jogando basquete e nem percebe. E aí depois ela começa a gostar. Então, tirar um pouco dessa característica basquetebol e colocar como jogos. Então ela não está fazendo esporte, ela está jogando. E aí ela vai entender aos poucos que ela estava ali de repente fazendo o basquetebol. Quando a gente está voltando mesmo pro esporte, basquete, o legal é a gente não começar, hoje vai ter basquete. Não, a gente tentar trazer um conhecimento dessa criança, fazer um conhecimento prévio dela, fazer ela se envolver com aquela modalidade. E aí depois a gente fala, vamos jogar. Então, perder uma aula ou duas para tentar envolver essa criança através desse assunto, com vídeo, com reportagens, com pesquisas, e depois trazer o jogo realmente. Fazer a pessoa interessar. Então, exemplo, ninguém sabe jogar basquete, eu trago um cara enterrando a bola na cesta, num ginásio lotado, a criança já começa, vamos tentar fazer alguma coisa. Então é assim que busca. É uma estratégia, né? Tem várias outras estratégias, mas é uma das mais simples que geralmente dá muito certo. E fazer ela aos poucos gostar. Agora, quando é mais velho, a gente trabalha um pouco da negociação, vamos começar a jogar um pouquinho de basquete e tal, e aí a gente vai, se vocês não gostarem muito, a gente para. Então a gente começa a jogar, e quando vai perceber, o aluno tá jogando, quer mais. Então, quando é um pouco mais velho, a gente tem que entrar um pouco na negociação. Mas quando é mais novo, a gente insere, eles nem percebem o que está acontecendo. Quando percebeu, já está jogando basquete. Então, uma pergunta. Mudando o negócio. Não, para depois você corta. Você falou mais dos homens e das meninas. As meninas, basquete, né? Eu via muito menina, não gosto de jogar, e eu acabava jogando com os meninos porque menina não joga. Como que você faz isso? Você separa a menina de menino? Não, você coloca tudo junto já que o jogo é adaptado? E como as meninas elas se motivam a jogar basquete? Por exemplo, o menino não enterra. Como que você vai chamar a atenção dela para poder jogar? Então, legal, essa pergunta é muito interessante. O basquete feminino hoje, a gente teve uma grande queda, praticamente até mais no profissional. A gente perdeu muito espaço, né? Antigamente, na década de 80 e 90, a gente tinha 20 clubes jogando no Campeonato Paulista. É porque é a mídia, né? Isso. Hoje a gente tem 10 até 7, 8 times jogando no Campeonato Paulista. Mas a compensação é o seguinte, e o professor o quê? O que ele faz? A grande maioria dos professores, ele busca trazer o esporte. A menina falou, eu não quero. Então tá bom, joga o que você quer. Então ele não traz esse processo, não prepara a criança para trazer para o esporte. É importante ela jogar entre elas, mas também é importante ela jogar misto. Vivências diferentes, é importante ter esse repertório de vivências. Então, em algumas atividades eu faço misto, mas em algumas atividades eu faço menina contra menina. Por quê? Motiva. Então ela tem uma vivência ali com o menino lá, tal, como que é forte, e tem mais força, tal, e depois ela tem uma vivência com elas. E aí ela faz uma comparação. Por que aconteceu isso dentro do jogo? Por que aconteceu aquilo dentro do jogo? É bom ela fazer refletir. Então eu trabalho misto, também tem trabalho individual. E como trazer essa menina pro jogo? Ninguém quer, mas assim, tem muitas jogadoras de habilidades de basquetebol feminino nos Estados Unidos. Então, exemplo, uma menina, a jogadora Janet Jackson, joga basquete. Então ela tem uma habilidade tremenda com a bola. Então ela vai pra lá, vai pra cá, corta, vai fazer uma bandeja. Jogadas que empolgam. Então eu trago esses vídeos que faz, a mulher que tá fazendo, é uma menina que tá fazendo. Então dá espelho. Eu acho que a importância do espelho é muito importante. Quer dizer, a importância do espelho é uma coisa muito relevante. Então, quando você dá um espelho, tem uma motivação.
motivação. Você pode. Ela fez, você também pode. Ah, quando ela começou? Ela começou na sua idade. Se você não começar agora, você não vai conseguir depois. Então, buscar, linkar. Toda vírgula pode virar uma frase, pegando esse aspecto. Então você transformou, trouxe para elas, deu uma brechinha para você encaixa. Aí vai muito de turma, né? Mas sim, é bom esse repertório, um espelho. Trazer um espelho para a escola. Rafael, você vê a importância de competição no ambiente escolar? Se existe uma preocupação também em promover a participação de todos, independente do nível de habilidade? Então, competição escolar eu acho importantíssimo, desde que seja direcionada de uma forma, uma vivência para todos, né? A gente não pode ser, quando é vivência escolar, quando é escolar, todos têm que praticar, como eu falei para você, é uma massificação. Então eu não posso selecionar só o melhor para jogar. Eu tenho que inserir o melhor, eu tenho que dar ênfase para ele, que ele também, entre os outros, vão servir como um espelho que eu defendo tanto, mas tem que dar oportunidade para todos. Então uma Olimpíada colegial, uma Olimpíada escolar ou uma atividade interclasse ou intercolegial, é importante o quê? A massificação, trazer todo mundo para dentro do esporte. Jogar, vivenciar, nem que seja adaptando o jogo, dar recurso. Porque não tem como praticar se não vivenciar o jogo. A competitividade, não tem como eu cobrar a competitividade, saber ganhar, saber perder, se não botar para jogar. Então é importante jogar, mas também é importante direcionar esse jogo. Não é só jogar por jogar. Isso aí vai ter atrito, confusão, e não é isso que é importante. Então eu tenho que saber jogar e direcionar esse jogo. Aí precisa muito do professor direcionar como está sendo esse ritmo de competição. Principalmente dentro da escola, principalmente nesses jogos interclasses, onde eu vejo muitos interclasses aí, sempre os 5 melhores da sala jogam, os outros 5 não jogam. Então isso tem que acabar, então tem que promover a todos. Então 5 vai jogar, então 3 vão jogar num time, 2 vão jogar no outro, e um respondendo com o outro, fazendo jogar. Se ganhar, ganhou, se perder, perdeu. Tem que buscar o ganhar o jogo, mas respeitando aquilo que eu falei pra você, saber ganhar e saber perder. Ganhei do outro time, minha vitória foi importante porque o outro time tava do meu lado, tava jogando contra mim. Perdi, mas ano que vem eu vou treinar pra conseguir. Então, pra você fazer isso entender, custa, soa, tem que falar bastante. Não é um trabalho da noite pro dia, mas é importante, tem que ser feito. Não pode se acomodar e deixar o jogar por se jogar e não ter nada a ver com o processo. Nesse aspecto eu defendo. Temos que massificar o esporte na escola. Trazer a gente não pode ter só 5, a gente pode ter 200 crianças jogando no esporte. Então, essa ideia é cultural, mas a gente tem que mudar. Realmente é mudar. E quando a gente vai pensar em mudar, em mudança, vai ter atrito, vai ter conflito, e aí vai naquela da sua ideia, sua ideologia. Você vai ter que brigar contra tudo e contra todos para seguir. Mas, com certeza, em períodos de 4, 5 anos, você vai ter bastante resultado.